João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês, mais uma vez, mesmo versículo, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Gente, então olha só, um dos assuntos que mais preocupa a humanidade nos dias atuais é a questão da energia. Esse assunto é discutido, estudado e bastante pesquisado pelos cientistas. Será possível nós passarmos de uma energia suja, enfim, tipo petróleo, seus derivados, para uma energia limpa? Será que a gente vai conseguir fazer essa transição? Qual o custo? Quanto tempo levará? É algo efetivamente viável? Não apenas no sentido de, a preocupação é não apenas no sentido de gerar energia, mas também de estocar. Nós, como povo brasileiro, fomos bem alertados. Será possível estocar o vento? Porque o vento sopra de cá para lá, de lá para cá, nas diversas horas do dia, né? Bom, gente, mas isso aí é brincadeira. Mas, assim, tem uma piada antiga que talvez hoje nem faça tanto sentido como o momento em que ela foi lançada, mas só para vocês entenderem, quando o que eu vou contar aqui, enfim, foi contado, era uma época em que não havia, assim, esses telefones, smartphones, e a situação da tecnologia ainda estava bem rudimentar. Então, a piada, vamos dizer assim, entre aspas, né, era mais ou menos assim: o cientista desceu lá no aeroporto, seu amigo foi buscá-lo, e aí ele tinha aquele relógio super, cheio de tecnologia, e ele aperta um botão, e aí ele vê a pessoa que está falando com ele. Hoje qualquer smartphone faz isso, mas naquela época era uma coisa assim que só no desenho dos Flintstones tinha. E aí, de repente, ele precisa de um documento, aperta um botão, o próprio relógio imprime um documento, e o seu amigo que foi buscá-lo ficou encantado com aquele relógio, ficou insistindo: meu Deus, depois que eu vi esse relógio, eu não consigo mais viver sem ele, eu preciso desse relógio, me vende, eu pago o valor que você pedir. E o cientista falando: ele ainda está em fase experimental, a gente ainda não analisou todo o sistema dele, ele ainda está evoluindo, então não está ainda no momento de venda, a gente ainda está nessa fase de testes. Mas a pessoa insistiu tanto, que o cientista falou: tá bom, como você é meu amigo, eu vou te vender. E vendeu o relógio por uma fortuna. Aí o amigo, todo feliz, botou o relógio no pulso, virou as costas, já estava saindo, quando o cientista falou: peraí, você esqueceu de levar as baterias. Entendeu? Então, gente, apesar da piada boba, hoje no primeiro culto, depois de 5 minutos que eu contei a piada, alguém começou a rir sozinho aí. Mas é assim mesmo, depois de um tempo a gente entende. Mas é que a piada, quanto mais boba, mais a gente demora para entender. Fala assim: não é possível que seja isso mesmo que esse cara está falando. Mas olha só, hoje, o maior problema dos fabricantes de telefone celular é a duração da bateria, não é verdade? Pô, você passa a noite inteirinha carregando, no dia seguinte, se você passar amanhã usando muito, quando chegar lá por volta do meio-dia, a bateria já arriou, a bateria já acabou. Às vezes você está no meio de uma conversa extremamente importante, está lá o empresário negociando, o médico atendendo o paciente, enfim, uma ligação grave, séria, e no meio daquela conversa simplesmente acaba a bateria. Então, como a gente resolve esse problema? Enfim, a brincadeira da bateria, né, assim, foi só para explicar essa situação, que para que o nosso telefone funcione bem,
ele precisa estar frequentemente ligado na energia. Se o nosso telefone não ficar ligado na energia, se de noite a gente esquecer de botar para carregar, no dia seguinte, quando amanhecer, a gente vai querer usar o telefone e ele vai estar sem bateria. A carga acabou. Aí o telefone sem carga não serve para absolutamente nada. No texto que nós lemos, nós vemos que essa variação de carregado, cheio, fraquinho, descarregado totalmente, pode acontecer com nossas almas e nossos corações. Jesus diz que precisamos permanecer nele para mantermos o nosso poder espiritual, o nosso vigor, a nossa vontade de servir, a nossa paixão acesa. Nós precisamos permanecer nele. João 15:5 diz: eu sou, assim diz o Senhor Jesus, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer ligado em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se nos desligarmos de Jesus, a carga acaba, a bateria zera. Jesus é a nossa fonte suprema, de onde nunca cessará a energia que nós precisamos, de maneira vital, para nós existirmos, para nós vivermos. Eu já tive oportunidade de compartilhar com alguns irmãos, vocês me perdoem se estou ouvindo de novo essa história, mas para alguns eu acredito que ainda seja a primeira vez que estão ouvindo, mas há muitos anos atrás eu li o livro O Intercessor, que é a história do avivamento no país de Gales, na primeira metade do século XX, até mais ou menos ali o final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, é a história do avivamento e que se mistura com a biografia do homem que Deus usou para estar à frente de boa parte de todo aquele mover do Espírito. O nome dele é Rhys Howells. Ele foi chamado por Deus de uma maneira especial para ter o ministério da intercessão. Ele também pregava, mas ele atribuía a maior parte do seu ministério à intercessão, à oração, ao pedido de despertamento pelo povo. Ele orava, se colocava diante de Deus, ele fazia um papel muito parecido com o profeta do Antigo Testamento, quando Ezequiel diz: procurei um homem que se colocasse na brecha a favor dessa geração e não encontrei. Lá no país de Gales, o Senhor encontrou aquele homem, Rhys Howells. Ele se colocava na brecha a favor da sua geração, da sua nação, do seu país. E ele, nessa sua biografia que se mistura com a história do avivamento, ele conta que Deus foi trabalhando com ele em seu coração, pouco a pouco. Deus foi requerendo gradativamente posicionamentos, compromissos, cada vez mais intensos, cada vez mais difíceis, à medida que ele ia buscando o Senhor. E à medida que ele ia assumindo essas posições, à medida que ele ia assumindo esses compromissos, ele ia adquirindo mais e mais intimidade com Deus. E ele percebia que a sua oração ia se tornando cada dia mais eficaz. Então, num primeiro momento, Deus se volta para Rhys Howells e ele estava orando e de repente Deus lhe diz o seguinte: olha, nunca ore por alguma coisa que você possa resolver por você mesmo. Nunca ore por alguma coisa se você pode resolver esse problema por você mesmo. E a coisa aconteceu mais ou menos assim. Ele estava compadecido de algumas famílias e algumas pessoas que ele sabia que estavam passando necessidade e começou a orar por elas, para que Deus lhes desse o sustento, para que Deus não deixasse faltar
pão na sua mesa, para que Deus sustentasse e alimentasse aquelas famílias. E aí, enquanto ele orava, para que Deus os alimentasse, para que Deus os suprisse, o Espírito falou claramente ao seu coração: Rijoas, por que você está orando? Olha a sua despensa como está cheia. Pegue a sua comida e reparta com essas famílias. Não me peça para fazer nada em oração, se você pode resolver o problema por você mesmo. Aí Deus foi tratando seu coração e Deus falou: eu quero que você seja cada vez mais generoso. Se você quer ser um príncipe de Deus, as suas ofertas têm que ser ofertas de príncipe, ofertas generosas, ofertas abundantes, ofertas sacudidas, recalcadas, aquela medida que sobra, como Deus nos abençoa. E aí, terceiro passo, Deus falou: você precisa ser alguém absolutamente abnegado, desprendido. Ele diz que à medida que ele vai se desfazendo das suas coisas, não coisas que sobravam, mas coisas que ele gostava, coisas que ele amava, coisas pelas quais ele havia trabalhado duro, anos e anos, para adquirir, Deus lhe diz: pegue isso, dê para fulano, pegue aquilo, dê para ciclano. Mas ele, ao invés de se entristecer, ou mesmo entrar em conflito, ele diz que à medida que ele repartia esses bens e essas coisas, que ele sentia uma enorme alegria. Ele dizia assim, ele exclama da seguinte maneira: que alegria eu senti em descobrir que eu estava acabando com os recursos limitados do homem e entrava nos ilimitados recursos de Deus. Vê o que acontece? E assim, à medida que ele se desapega daquelas coisas que ele gostava, que eram lícitas e boas, mas que Deus queria que ele desapegasse o seu coração delas, então vem a grande e, vou usar essa expressão, e última lição que ele precisava aprender a respeito da oração. Ele costumava passar numa rua onde havia um bar, e ele reparava com muita frequência um grupo de mulheres que bebiam até se embriagar ali naquele lugar. Em certa ocasião, ele começou a entrar em conflito com aquilo, e ele, se sentindo profundamente incomodado, ele começou a se angustiar e falar: eu preciso pregar o evangelho para essas mulheres, elas não podem continuar a ter essa vida que elas estão tendo, eu tenho que fazer algo. E no momento que ele está nesse conflito, querendo agir, Deus fala para ele o seguinte: vou lhe ensinar um grande passo a respeito da oração e da intercessão. Depois que você aprendeu que não deve orar se você pode fazer algo a respeito, que precisa ser generoso, que tem que ser abnegado, que precisa desapegar o seu coração de todas as coisas aqui dessa terra, eu vou lhe ensinar o último e grande passo. Você vai fazer o seguinte: você vai orar e vai ver o meu Espírito agir na vida daquelas mulheres. E o Senhor diz a ele: Rijosos, nesse caso, nessa situação, você está proibido de intervir pessoalmente na vida de qualquer uma delas. Você está proibido de ter qualquer tipo de contato com aquelas mulheres. Não use sua influência pessoal, não envie ninguém, não comente isso com ninguém. Você as alcançará apenas por meio da oração. Ore e observe o meu Espírito agindo. E ele entendeu que se Deus lhe desse a vitória sobre aquela vida, então, gente, apenas orando, um enorme horizonte iria se abrir diante dele. E nesse conflito, e nessa conversa ali com Deus, recebendo essa orientação de Deus, Deus lhe falou claramente a respeito do versículo que nós lemos hoje. Deus lhe deu João 15:7. E Deus falou para ele: olha, veja o que está escrito na minha palavra aí. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí a sua biografia diz que ele começou a orar. Gente, começar a orar para esse homem era orar. Ele passava cerca de 8 horas por dia orando por aquelas mulheres. Ele pedia: Senhor, à medida que o fim do ano se aproximava e ele não via nenhuma mudança, ele pedia: Senhor, usa o culto de Natal como data limite para ganhar essas mulheres para Ti. Usa até o último dia, o culto de Natal, que o culto de Natal da igreja seja um marco para a salvação da líder dessas mulheres. E aí ele conta que o culto de Natal começou talvez mais festivo do que devesse ser, era um culto barulhento, ele percebia que várias pessoas ainda estavam desatentas, mas o culto começou, ele começou a pregar, de repente aquela mulher, a líder daquele grupo, sai correndo lá do bar, vem em direção à sua igreja, entra no meio do culto, e no meio daquelas pessoas, daqueles cristãos, ela se joga de joelhos diante de Deus e começa a clamar por misericórdia, tomada de um enorme sentimento da gravidade dos seus pecados. Agora, Rhys Howells entendeu que a sua oração havia adquirido uma nova dimensão. Se Deus o atendeu, sem que ele precisasse intervir de forma alguma, ele apenas orava, ele percebeu que Deus realmente ouvia, e a sua intercessão tocava no céu, e o Senhor se movia aqui na terra. Ele percebeu, se isso está acontecendo, se isso aconteceu de fato na vida dessa mulher, então eu posso começar a orar por assuntos muito maiores, motivos muito maiores, causas muito mais difíceis, porque eu sei que a partir de agora depende apenas do Senhor. Não é pela força do meu braço, não é por minhas estratégias, não é pela minha esperteza, é porque eu oro, o Senhor se compadece e é o Senhor que age, é o Senhor que faz. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Hebreus 10, 32. Felipe mencionou esse texto no retiro, eu queria relembrá-lo aqui. Hebreus 10, 32 a 34. 32 a 34. O texto diz assim: lembrem-se dos primeiros dias. O autor de Hebreus está exortando. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. A exortação dele, então, é: lembrem-se do que se passou com vocês nos primeiros dias após o momento em que vocês receberam a Jesus, em que vocês passaram a crer. Vocês se lembram das dúvidas que assolavam seu coração? Vocês se lembram das dúvidas que incomodavam a respeito da sua nova vida? Lembra das dúvidas sobre como seria o seu futuro? O que Deus faria com sua vida depois que você se entregou a Ele? Você não tinha muita certeza se estava no caminho certo. Na verdade, assim como eu, talvez você nem soubesse a diferença entre batista e budista, Assembleia de Deus e Seishonoye, Jesus. Qual a diferença entre Jesus, Mahatma Gandhi e Krishna? A gente não sabia, e a gente estava em crise. Alguma coisa sempre dizia no meu coração que eu estava no caminho certo.
Mas essa coisa que falava ao meu coração, que eu estava certo, era apenas uma intuição humana, ou era mesmo um mover do Espírito Santo no meu coração? Eu tinha dúvida, aquela vontade inexplicável de chorar. Quando eu reunia com os meus irmãos, a gente começava a cantar, eu começava a orar, esse aperto que a gente sente bom no peito, isso era mesmo a presença de Deus? Ou isso era alguma emoção manipulada por aqueles crentes? O que era isso? As dúvidas tomavam o nosso coração. Naqueles primeiros dias, você precisou enfrentar gente querida, que não entendia o que estava acontecendo com você. E essas pessoas te pressionaram para você abandonar esse caminho. Alguns, achando que estavam te ajudando, fizeram de tudo para demover você dessa ideia, para te afastar desse caminho. Alguns zombaram, outros debocharam, e alguns passaram a te tratar como se você tivesse sido contaminado com alguma grave doença contagiosa. E algumas pessoas queridas, amigos, gente de casa, começou a se afastar de você, começaram a se afastar de nós. Gente, quando eu me lembro das dúvidas que eu tinha, dos conflitos que eu passei, e tudo isso que eu escrevi aqui foi baseado na minha experiência pessoal, eu penso, meu Deus, como foram difíceis aqueles primeiros dias. Você ficou triste, mas não se abateu e perseverou, não é verdade? A alegria da descoberta do amor e da graça de Deus davam a convicção de que esse amor e essa graça superavam com muita folga todo aquele sofrimento, todo aquele preconceito, aquela discriminação e aquela falta de entendimento das pessoas queridas a quem nós amamos. Então, o autor de Hebreus diz que devemos nos lembrar daqueles dias difíceis e como suportamos muita luta e sofrimento e não desistimos. Então, o que ele diz nesse contexto é: o pior da sua vida já passou, o pior já ficou para trás. O pior foram aqueles primeiros dias em que passávamos por dificuldades, enfrentávamos problemas, nossa vida tinha obstáculos e a gente não estava absolutamente convicto, a nossa fé não estava amadurecida bastante para que a nossa esperança se mantivesse imbatível nos céus. Aqueles dias foram muito difíceis. Então ele diz: lembrem-se de tudo isso que vocês já passaram. O pior já ficou para trás, tomamos posição, não afrouxamos, prosseguimos, perseveramos, permanecemos. E agora, há poucos dias no retiro, a maioria de nós assumiu posições muito importantes diante de Deus. Subimos um degrau, nos aproximamos de Deus, ouvimos sua voz, aceitamos o desafio, estávamos todos ali absolutamente conscientes do que estávamos fazendo. Percebemos a necessidade de nos aproximar mais, de nos comprometer mais, reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos o nosso pecado e a necessidade do Espírito Santo dominar por completo a nossa vida, porque sabemos que se o Senhor não agir em nós, seremos derrotados. Então a Escritura Sagrada nos encoraja dizendo: não abram mão da confiança que vocês têm, porque essa confiança será ricamente recompensada. Amém? Amém. Vamos às aplicações. Primeira aplicação. Primeira aplicação. Ore para tornar a vida melhor. Ore para tornar a vida melhor. Irmãos, eu escrevi essa frase com cuidado.
eu tomei o cuidado para não colocar ore para tornar a sua vida melhor. E também não coloquei ore para tornar a vida dos outros melhor. Coloquei de uma maneira mais geral. Ore para tornar a vida, de uma maneira geral, melhor. Veja, raciocine comigo aqui. Ora, uma vez que Jesus nos garante que podemos pedir qualquer coisa, que seremos atendidos, se permanecemos e oramos, então podemos fazer as coisas acontecerem quando oramos. Ó, gente, liga aqui, todo mundo atento, olha só. Se Jesus disse, Ele nos garante, que nós podemos pedir qualquer coisa, que seremos atendidos, se nós permanecemos e oramos, isso significa que nós podemos fazer as coisas acontecerem. O John Piper, que apesar de ser batista, é um teólogo reformado, ele tem tanta convicção disso, que ele chega ao ponto de declarar o seguinte: Deus compartilha com a gente o reger do universo. Ele diz que John Piper chega ao ponto de dizer que a oração é tão importante, é capaz de operar tantas mudanças no mundo atual, na nossa vida, no contexto que estamos, que os cristãos vivem, que através da oração, Deus compartilha com a gente até mesmo o reger de todo o universo. Veja, o Senhor, por sua soberania, Ele já estabeleceu os principais fatos da história da humanidade. Os principais fatos estão definidos. Por exemplo, Deus definiu o nascimento de Jesus, a vinda do Messias. Deus definiu que daria Canaã para Israel. Deus definiu que num determinado momento o reino seria dividido. Uma parte seria levada pelo norte, outra parte seria levada por Babilônia. Deus definiu que o templo seria destruído. Deus definiu que um dia Jesus vai voltar. A data está estipulada por Deus. Os principais fatos já estão definidos. No entanto, o que a gente vê na Bíblia e entende quando lê os textos relativos à oração, é que existe um amplo espaço para negociação com Deus, quando nos quebrantamos, clamamos, suplicamos, intercedemos. Veja só, para mim o texto mais forte em relação a isso que eu acabei de declarar aqui, é o texto de Mateus 24, versículo 20, onde Jesus, falando sobre a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, ele estava falando de um fato que aconteceria provavelmente mais ou menos 4 décadas, 40 anos adiante da sua declaração aqui. Então, ele diz para os seus discípulos: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. O que acontece aqui? Deus já decretou: Jerusalém será destruída, o templo será derrubado, no tempo certo vai acontecer, mas pode ser, o cumprimento dessa palavra, do decreto de Deus, pode ser bem menos dramática, pode ser bem menos dolorido, pode ser bem menos dramático, pode ser bem menos dolorido, pode ser bem mais suave, se isso não acontecer no inverno e nem no sábado. Então Jesus diz: orem por isso, porque Jerusalém será destruída. Mas se a fuga de vocês acontecer em algum período do ano que não seja no inverno, que chega a nevar em Israel e Jerusalém, a fuga de vocês pode ser muito mais tranquila, muito mais suave. O templo vai ser derrubado. Não adianta você orar para que o templo não seja, já está definido. Mas existe um espaço em que a gente pode conversar e pode dizer: mas Senhor, vai ser no verão, vai ser na primavera, vai ser no outono, vai ser no inverno. Orem para que não aconteça no inverno, um espaço para negociação. Sabe o que acontece? Sabe como a gente pode aplicar isso na nossa vida?
Olha, talvez tenha alguma provação na sua vida, eu tenha na minha, que Deus já designou, a gente vai ter que passar por essa provação. Mas o que o texto ensina é que se nós orarmos, isso vai fazer com que a gente passe por essa provação de maneira mais suave, de maneira mais segura, tendo convicção da presença de Jesus do nosso lado, percebendo que Ele está ali com a sua mão sobre a nossa cabeça, talvez até nos carregando no colo, porque oramos, e a oração faz as coisas melhorarem. Se precisamos realizar um trabalho, a oração vai fazer com que o trabalho seja mais fácil, com que o trabalho seja mais rápido, com que o trabalho seja mais eficaz. Se vamos passar por um momento de alegria ou de lazer, a oração, ela propicia que essa alegria, ela seja ainda mais intensa. E a oração faz com que essa alegria, que talvez brote naturalmente do nosso coração por aquele momento de lazer, ou festa, celebração, se alie a uma gratidão por Deus estar propiciando aquilo. Quer dizer, aquele momento fica alegre, fica ainda mais intenso em termos de alegria, de regozijo, de celebração. A oração pode tornar a vida mais simples, mais branda, mais leve, mais descomplicada, bem melhor de ser vivida. A oração torna tudo bem melhor, irmãos, bem melhor. Segunda aplicação, assuma a responsabilidade pela prática da oração. Já explico. Assuma a responsabilidade pela prática da oração. Pense comigo, se o fato de permanecermos em Cristo e sua palavra permanecer em nós, faz com que a gente possa pedir o que quiser, então eu quero perguntar para você, o que justifica a violência que assola a nossa cidade? O que justificaria? Mais uma vez, se o fato de permanecermos em Jesus e a sua palavra permanecer em nós, nos garante que tudo que pedirmos, o Pai nos atenderá, então o que justifica a violência que assola a nossa cidade? Gente, nós temos a solução. Na verdade, só nós temos a solução: permanecer e orar. Ora, se o que Jesus falou é mesmo verdadeiro, o que justifica a corrupção que está tão enraizada em nosso país? Nós sabemos o que precisa ser feito: permanecer e orar. O que justificaria pessoas queridas que a gente porventura tenha? A gente tem pessoas queridas com quem nós ainda não tivemos nós temos pessoas queridas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Nós temos amigos queridos que ainda não experimentaram a graça de Jesus. Gente, nós sabemos, nós conhecemos a solução, sabemos o que precisa ser feito. São pessoas queridas que têm passado por momentos de aflição, de angústia, e nós nos afligimos por eles também. Mas, irmãos, nós sabemos o que precisa ser feito, está nas nossas mãos. O que o texto diz? Permanecer e orar. Sabe aquela pessoa que você ama, mas que não dá a menor oportunidade para você falar das coisas de Deus e do Evangelho para ela? Então, Rick Warren diz o seguinte: as pessoas podem recusar o nosso amor e rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm poder algum sobre as nossas orações. Elas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas elas não têm defesa alguma contra as nossas orações. Sabe aquela pessoa que você imagina? Cascuda, tem um escudo intransponível em volta delas.
Se você olha humanamente, você fala, nunca essa pessoa será alcançada. É difícil demais, é cansativa demais, é chata demais, é argumentadora demais, questionadora demais, crítica demais, ela nunca será alcançada. Olha o cascão que tem em volta dela. Aí você vai orando, vai clamando, vai suplicando, e a oração vai entrando, vai enraizando, e Deus leva aquela pessoa a uma situação de tal maneira que, de repente, ela se vê espremida num canto, ela não tem solução, ela percebe que quando ela olha ao redor, não há mais saída para ela, só tem um jeito, eu tenho que me render a Cristo. E aquela pessoa com toda aquela casca grossa, a casca cai e sai uma nova criatura dali. Percebe, irmãos? As pessoas podem recusar o nosso amor, as pessoas podem recusar as nossas palavras, mas elas não têm defesa alguma contra as nossas orações. Gente, como igreja, e tendo a oração como instrumento para agir, nós podemos fazer toda a diferença na nossa sociedade. Terceira aplicação, ore para aquecer seu coração. Ore para aquecer seu coração. Da mesma forma que a bateria do celular precisa ser recarregada com frequência, senão ela vai ficar fraquinha e acabar, nós precisamos orar frequentemente para que as nossas almas não sigam esse caminho, não fiquem fraquinhas e venham a ser derrotadas. Jonathan Edwards diz que ele costumava orar todas as vezes que ele saía para caminhar pelos bosques e pelas matas, ele ia orando. E ele comenta na sua biografia que a oração era algo muito natural para ele, fazia parte do seu dia a dia, de toda a sua vida. Então, ele declara o seguinte: a oração parecia ser natural para mim. A oração era a respiração que dava vazão ao ardor de dentro do meu coração. Vê como ele enxerga a oração. Olha, gente, olha que coisa tão importante que Jonathan Edwards consegue traduzir para nós em palavras, que é algo muito subjetivo e difícil da gente entender essa experiência, mas é verdade. Ele está explicando aqui que a oração funciona mais ou menos como aquele momento que você vê a brasa da churrasqueira já quase se apagando e você começa a abanar, você começa a injetar um oxigênio novo ali, e aquela brasinha que já estava quase virando carvão, ela volta a se aquecer, o oxigênio lhe dá um novo fôlego, e aquela brasa começa a arder novamente, sim, fica incandescente outra vez. Então ele diz que a oração, mais ou menos assim, funciona assim para o seu coração. À medida que nós oramos, a oração é esse oxigênio novo que entra dentro de nós, que enche a nossa alma, enche o nosso coração e nos faz vibrar novamente de amor pelo Senhor, de amor pelas pessoas, de vontade de viver, de buscar a santidade, de ter uma vida vitoriosa, de ler as Escrituras, de conhecer mais e mais a Deus, de ter intimidade com o Todo-Poderoso. Ela faz toda a diferença, irmãos. E mais uma vez, John Piper, ele diz: a oração é a maneira escolhida por Deus para nos encher de alegria, porque a oração serve de válvula para o ardor de dentro do nosso coração por Cristo. A oração, segundo John Piper, é a válvula para o ardor do seu coração, como aquela válvula que está fechada, cheia de combustível a caminho, mas a válvula fechou. Quando você ora, essa válvula abre e você começa a injetar combustível de novo ali dentro. Gente, nós precisamos orar, porque a oração faz o nosso coração se reacender novamente, faz o nosso coração vibrar outra vez. A oração é o combustível que vai fazer o nosso coração arder. João 15:17, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem
e lhes será concedido. Quando nós oramos assim, a mente cheia da palavra de Deus, e a gente buscando o Senhor, permanecendo, cada posição que a gente conquista, a gente não mais abre mão dela, não retorna, não retrocede, não larga o arado, não volta atrás. Cada posição conquistada, a gente não admite mais qualquer outra coisa, senão continuar caminhando para frente. E assim, irmãos, amém. E assim, irmãos, a gente começa a ouvir Jesus falando diretamente ao nosso coração. Jesus não mesmo ontem, hoje e eternamente, quando a gente começa a orar e as passagens vão vindo à nossa mente, vão vindo ao nosso coração, tenta parar um instante, faz a sua oração, mais do que você falar com Deus, fique quieto, sem que a sua mente fique divagando, preocupada com os problemas do dia, mas coloque-se diante de Deus em silêncio e pense a respeito do Senhor, deseje o Senhor, queira estar na presença do Senhor. Você verá vários versículos vindo à sua cabeça, você vai lembrar de uma série de passagens bíblicas. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Deus está falando com você, é a sua palavra, percebe? Deus é o mesmo, o Deus que ditou essas palavras no Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora Ele faz você se lembrar delas, me faz lembrar delas. Irmãos, essa é a maneira mais segura de Deus falar a cada um de nós. Se nós o buscamos dessa maneira, Ele vai falar em intimidade com você, vai falar comigo, vai falar com a gente. E assim, irmãos, a vida de oração vai nos levar à plenitude de alegria, vai nos levar à plenitude da vida, porque a oração é esse centro nervoso tão vital da nossa comunhão com Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, aplica a Tua palavra em nós. Obrigado porque o Senhor tem falado com a gente e o Senhor nos deixou promessas tão desafiadoras. Ajuda a gente, Senhor, a viver essa realidade. Não permita que venhamos arrefecer por um instante. Queremos permanecer, queremos continuar firmes no compromisso que assumimos no retiro, queremos continuar firmes nas decisões que tomamos ali. Não foram decisões emocionais, não foram decisões temporárias, passageiras, mas, Senhor, foram momentos muito solenes, importantes, sérios na Tua presença. Então agora, Senhor, ajuda a gente a permanecermos. Queremos permanecer em Jesus, queremos permanecer fiéis aos compromissos e alianças que assumimos, e queremos experimentar essa realidade de permanecendo no Senhor, da Sua palavra permanecendo em nós. Queremos começar a orar, Senhor, ver a nossa oração, nossas orações sendo respondidas. Aí assim, Senhor, juntos, vamos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a Ti somente, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.